Bom dia, alunos dos meus sétimos anos. Isso aqui é um vídeo bem simples, explicando para vocês a atividade 11, né? Ó, não se esqueça disso. Agora, no Maestro, estão alternando as semanas. Tem semanas que é português, geografia, ciências e artes. E na outra semana é matemática, história, inglês e educação física, eu acho, tá? Então tem semana par e semana ímpar. Par e ímpar na atividade. Então, por exemplo, semana 10 não tem ciência, semana 11 teve. Tá bom? Então, foi semana 7 em ciências, tá? Comigo. Semana 7, semana 9, semana 11. A próxima vai ser daqui 2 semanas, tá bom? Porque semana que vem entra a matemática, tá certo? A gente fez essa alternação entre essas 4 disciplinas, tá bom? Então, hoje é uma explicação sobre a atividade 11, beleza? Sobre a atividade 11. Vamos ler? Vamos ler? A atividade 11, na verdade, ela teria texto e perguntas, mas não coube pergunta na folha. Eu só tenho direito a 2 folhinhas por atividade. E o texto, ele é curto, tal, mas eu quis fazer numa fonte maior, tá? Num tamanho maior. Então, esta semana é o texto, você vai ler e vai guardá-lo. Na outra atividade, seria a atividade 13, tá certo? Eu coloco as perguntas, tá bom? Esse texto, se você quiser, você pode copiar, ok? Se seu pai, sua mãe, seu responsável vê que você está sobrando seu tempo, então copie no seu caderno, tá bom? Vale pontuação extra no caderno quando nós voltarmos, tá bom? Quando que vamos voltar? Não sabemos. Temos que aguardar os casos aí da Covid, beleza? Vamos ler, então? Vamos ler? Acompanha comigo. Eu vou ler e vou explicar, tá bom? Vamos começar? Vamos ler, então? Então vamos lá. Hipóteses da origem da vida. As ideias desenvolvidas sobre a evolução, mutação e seleção natural levaram ao aparecimento de hipóteses mais elaboradas da origem da vida no nosso planeta. Vamos tratar com mais detalhes de 2 hipóteses: a hipótese heterotrófica de Oparin e a panspermia. Independentemente de qualquer religião e da visão criacionista ou não, é muito importante conhecer as principais hipóteses da origem da vida. A ideia de Deus ter criado todas as coisas é chamada de teoria criacionista e é também defendida nos meios científicos. Não é a sua crença ou religião pessoal que está sendo discutida, mas sim o conhecimento de importantes hipóteses. Como a ampla maioria dos alunos tem uma origem cristã e já conhece a narrativa bíblica, não trataremos a teoria criacionista. Muito bem, vamos entender bem essa parte aqui. Vamos lá? Para a ciência, quando se tem uma ideia bem elaborada, bem estabelecida, uma ideia legal sobre certo assunto, uma ideia, uma explicação, nós chamamos isso de hipótese. Então, hipótese é uma ideia bem estabelecida, uma explicação bem estabelecida sobre algo. Mas ainda não é a definição de que isso seja verdade absoluta. Quando essas hipóteses caminham, ideias, explicações, caminham numa única direção, quer dizer, várias ideias vão se aplicando a uma certa questão, nós temos algo mais estabelecido, algo mais correto, algo que caminha para uma maior correção da verdade, que seria a teoria. A teoria é um conjunto de hipóteses que caminham numa única explicação ou que já foram comprovadas com mais experimentos e que já foi comprovado por mais cientistas, por mais fontes, nós chamamos de teoria.
Então, teoria é algo mais elaborado que hipótese. E o terceiro nível e último nível da ciência, vamos dizer assim, é o que nós chamamos de lei. A lei, esta sim, ela é mais estabelecida, ela é a mais correta, tem a tendência mais próxima da verdade. Para a ciência, né, quando a gente fala em ciência, quando a gente fala em conhecimento, quando a gente fala em conhecimento científico, ciência, nós temos que entender que a ciência ela está sempre em busca da verdade. Ela nunca afirma a verdade propriamente dita. Ela está em busca de. Nós chamamos que a ciência ela é sempre transitória. Então, o que hoje é uma verdade, que a ciência afirma, amanhã pode não ser. Tudo vai depender do quê? De novas evidências. Tudo vai depender de novas observações. Tudo vai depender de novas experiências. Ou seja, né, os cientistas, tá certo? Os pesquisadores, eles vão em busca de evidências, observações, fazem experiências para tentar justificar, comprovar as suas ideias, né? As suas ideias. Tudo bem até aí? Tudo bem? Então, no caso do texto que eu estou dando para vocês hoje, no caso desse texto, está falando de duas hipóteses. A primeira hipótese é de um camaradinha chamado Oparin, um russo, e a outra hipótese é a da panspermia. Que eu quero que vocês leiam esse texto e considerem. Aí você fala assim, mas Gilson, eu acredito que foi Deus que criou todas as coisas, que foi Deus que criou a vida. Ok, crer que Deus criou a vida também é científico. Existe ciência sendo feita e comprovada que mostra uma boa ideia de que Deus tenha criado a vida. Só que isso não é uma lei. Isso é uma teoria. É a chamada teoria é a chamada teoria criacionista. Ah, Justo, mas por que é teoria? Não tinha que ser lei? Para mim é verdade. Ah, então, para você é verdade. Mas não para todo mundo. Lembre-se, a gente mora num país democrático, onde há liberdade de religião. Você pode ter a religião que você quiser ou não ter nenhuma. Isso não está em jogo isso. O que está em jogo é a comprovação, através de evidências, observações e experiências de algo que facilmente comprovado. Um exemplo bem simples para você entender, né? Um exemplo bem simples para você entender, entra aqui a questão, só um minutinho, entra aqui a questão, por exemplo, só para você entender, a lei da termodinâmica. A lei da termodinâmica, ou seja, da temperatura, do fluxo de temperatura, é uma lei, porque vale tanto para o Sol, como vale para uma sopa que você esteja tomando. Como assim, Gilson? Por exemplo, você vai pegar um prato de sopa, ela está quente. Por onde você... E você está com pressa, está com fome, está esfomeado, está guloso. Por onde você vai começar a comer? Pelas bordas, pelas beiradinhas. Você vai começar a comer de fora para dentro, porque de fora ela vai estar mais fria. Não é assim? Muito bem. Com o Sol é a mesma coisa. Observe os planetas. Qual planeta vai receber a maior temperatura do Sol? Mercúrio, porque está mais perto. Né? Por exemplo, Saturno, que está distante, meu Deus, Saturno vai receber pouca temperatura do Sol. Então, o que acontece com o calor? Termo-calor. O que vai acontecer com o calor? O calor do Sol. Onde o Sol é mais quente? É nele ou lá em Plutão, aquele planeta não? É claro que é nele.
Então, a tendência do calor, qual que é do calor? Se espalhar. Isso é a lei da termodinâmica, ou seja, isso é algo facilmente comprovado e que vale para tudo. Então, é o que a gente chama de universal, é a lei. Beleza? No caso da teoria criacionista, para a teoria criacionista se transformar numa lei, Deus teria que criar o mundo novamente, o cientista observar essa criação, fotografar, documentar. E isso não vai acontecer, tem nada a ver, não é verdade? Então, essas duas hipóteses, a de Oparin e a da panspermia, são apenas o quê? Hipóteses, beleza? São apenas, vou repetir aqui, são apenas hipóteses. O objetivo não é mudar o que você acredita. O objetivo é aumentar o seu conhecimento. Nós temos que ter conhecimento científico. O conhecimento científico é importante. É o conhecimento científico que faz com que a gente consiga resolver muitos dos problemas da sociedade. Por exemplo, com essa história da epidemia do Covid-19. Beleza? Então tá aí. Eu quero que você leia o texto, faça uma pesquisa legal sobre esse assunto, se envolva mais, busque mais assuntos, tá certo? Pegue as palavrinhas aí e observe. Quer ver? Por exemplo, ó, o texto ele vai falar sobre Miller, Stanley Miller, né? E tem um desenho desse aqui no texto. Quer ver o desenho? Olha só, vou mostrar o desenho para vocês. Olha aqui, ó, esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Este desenho que você está vendo aqui, ele é o desenho dessa máquina aqui, ó. E este homem é Miller. Ou seja, Miller ele fez uma experiência a partir da ideia de Oparin. Ok? Oparin, você vai ler o texto, eu não vou ler todo ele com você não, tá bom? Oparin teve uma ideia, ok? E ele buscou informações sobre essa ideia, aqui está Oparin. E ele publicou um livro sobre o assunto, né? Escreveu sua tese, Origem da Vida, e a partir disso, outros pesquisadores acompanharam isso e fizeram um experimento para tentar comprovar a hipótese. Beleza? Tudo bem? E não passa disso, é uma hipótese. Ou seja, apenas uma ideia sobre a origem da vida, esse questionamento. Beleza? Tudo bem? Então você vai ler o texto, ok? Você vai ver aqui a hipótese da panspermia. Você vai ler aqui como que é essa origem da vida, essa hipótese. Esse aqui é o tardígrado. Aqui está o tardígrado. Está falando sobre o tardígrado aqui na panspermia, beleza? Ótimo. Tem até um vídeo. Deixa eu pegar o vídeo aqui. Isto, vamos lá, devagarzinho, Gilson, senão você faz coisa errada. Isso, um monte de clique, né? Olha aqui, ó. Esse aqui são algas, tá certo? Algas microscópicas unicelulares, beleza? Aqui são as células, tá vendo? Isso aqui é uma célula, ó. Isso aqui é uma célula, o núcleo, membrana plasmática, ok? Parede de celulose, se for uma planta, né? Ou se for a alga, apenas a membrana plasmática. E esse aqui é o tardígrado. Olha só, tardígrado, um animal multicelular, tá certo? Só que ele é muito pequenininho. Ele aqui passando, tá vendo? No meio de um conjunto aqui de células, tá vendo? Então ele é muito pequenininho. Ou seja, as células dele são menores que as células das algas e da resto de plantas que tem aqui, tá certo? Ele é chamado de urso d'água. E você vai entender por que que ele aparece. Você vai entender por que que ele aparece nesse texto aqui, nessa hipótese da panspermia. Então, atividade dessa semana, muito simples, você vai apenas ler. Se quiser copiar, ótimo, melhor ainda. Na atividade 13, eu passo as questões. Beleza? Ler
e pesquisar sobre o assunto. Existem outras hipóteses. Então, voltando aqui, para encerrar a aula. Quando você ouve alguma ideia que aparece na televisão, cientistas descobriram isso, cientistas afirmam isso, cientistas afirmam aquilo. Veja bem, está sendo trabalhado apenas com hipóteses. Apareceu na televisão, está na internet, cuidado com essas coisas, está cheio de fake news. Então, não é porque um cientista descobriu isso que já é a verdade plena e absoluta. São hipóteses. Se essas hipóteses vão se comprovando com o passar do tempo, se transformam em teorias. Beleza? E se essas teorias são comprovadas cientificamente e elas são estabelecidas e são repetidas em qualquer lugar do mundo, observadas e repetidas em qualquer lugar, nós temos uma lei. Beleza? Então é isso. Essa aqui é a aula de hoje. Beleza? Qualquer coisa me chama no Messenger, no Telegram e a gente vai conversando. Tá bom? Um abraço. Bom dia. Estou com saudade de vocês.